Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Consegui entrar na live. Eu atendi cliente, agora eu acabei atrasando. Drica, perdoa, tá me esperando, né, Drica? Desculpa, fui atender cliente, aí acabei atrasando. Começou agora, acabei de entrar. Tudo bem, Drica? Hoje nós vamos falar um pouquinho do estresse e como que ele funciona no nosso corpo. Se você já conhece o que é cortisol e, e como que ele, onde é que ele age, como que nós, como massoterapeuta esteticista, podemos ajudar a cliente a relaxar. E se o cortisol tiver aumentado, você vai ter aquele abdômen protuberante, né? Então, às vezes você faz dieta, faz academia e aí você está sempre estressada. Então, nós já trabalhamos na linguagem do fígado que se você tiver emoções de raiva, emoções rancor, isso também carrega energia e traz doença. E o estresse é a mesma coisa. Então, como que você pode ajudar a tua cliente a liberar, a modular esse estresse o mais rápido possível? Como que você pode controlar esse estresse com a cliente na tua cabine? Então, você pode oferecer para ela bem-estar, você pode oferecer para ela estética, beleza. Igual hoje mesmo eu fiz um peeling. A cliente passou por alguns problemas ontem, então hoje ela estava bem estressada, cansada. E aí o que eu fiz antes de aplicar o peeling? Eu fiz a massagem no nervo vago. Eu fiz o exercício de respiração. Então a cliente acalmou mais, as células começam a desacelerar e aí você vai ter um melhor resultado no teu tratamento. Ah, mas a cliente sai daqui, ela vai num ambiente que está estressando ela, vai continuar estressada. Mas se você der um estímulo para ela de 10 minutos, de 1 hora, o corpo dela pode recarregar e aguentar mais um pouco de estresse, digamos assim. Ou até ensine ela a como respirar, qual é a parte da massagem que ela pode fazer em casa e oriente ela que você precisa se automassagear, mas uma massagem recebida por um profissional tem vários benefícios, porque a automassagem é onde onde você se conhece, onde você sabe, você tem autoconsciência, mas uma massagem recebida, ali tem uma troca de energia, ali tem oxitocina, ali tem amor, ali tem liberação de endorfina, liberação, como já disse, de oxitocina, trocas de energia. E isso é muito diferente de você fazer uma automassagem. Então a cliente pode sim se massagear e complementar com o teu trabalho e ir na estética para fazer a massagem. Bom, o que eu vou falar hoje, eu vou explicar um pouquinho do que é o cortisol, como que o nervo vago coleta esse cortisol e como você vai poder, mais um ponto onde eu expliquei ontem, se não me engano, ontem eu expliquei um ponto, né, que é esse da orelha, e hoje nós vamos aprender mais um ponto da clavícula, como você vai poder massagear, como você vai ensinar a respirar e até no final ver se dá tempo de a gente fazer uma meditação, tá bom? Então eu vou falar para vocês o que é o cortisol. O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais que estão localizadas acima dos rins. A função do cortisol é ajudar o organismo a controlar o estresse e reduzir inflamações, até porque como uma pessoa que tem muito inflamada, alergias, ela toma corticoide. Então o cortisol ele contribui para controlar o estresse, reduzir inflamações, contribuir para o sistema imune e manter os níveis do açúcar constante, assim como a pressão arterial. Onde está o problema? O problema é quando nós passamos muito tempo num estresse. Cada pessoa percebe um estresse diferente. Às vezes o que me estressa, o que tira do sério, não é a mesma coisa que tira para você.
Então, qual é a percepção de estresse que você tem? E aí, qual é a percepção que o cérebro recebe? E nisso, qual é a percepção que o nervo vago começa a ser ativado? Então, muitas vezes a pessoa percebe o estresse, o nervo vago da cabeça começa a ter problemas de dor de cabeça, enxaqueca, tontura. Outras pessoas já são estômago, outras pessoas são rins. Então, como é que percebe, ou fígado, como é que o corpo percebe isso, como é que o cérebro percebe isso e qual é a resposta para o nervo vago. Então, o cortisol alto no sangue pode originar sintomas como perda muscular, aumento de peso e diminuição de testosterona. Ô Lu, como que esse cortisol vai aumentar? O cortisol, ele aparece naquele momento que você vai acordar, no momento que você vai lutar, né? Ele que vai te responder a luta ou fuga. Nesse momento aqui, eu preciso de cortisol para estar na frente das câmeras explicando para você. Então, ele é bom, né? Ele ativa um ponto de estresse meu que é bom. Quando que ele não é bom? Quando eu passo por um momento ruim e isso fica prolongado entre 7 e 21 dias, esse estresse prolongado é aonde começa a acarretar ansiedade, pressão arterial aumentada, glicose no sangue, o açúcar no sangue, aumento dessa parte abdominal. E ele, aonde que ele é originado? São das suprarrenais, em cima do rins. E o que ele pode acontecer, quais são os sintomas dele? Você vai ter perda muscular muito rápida, aumento de peso, aumento de chances de osteoporose, dificuldade de aprendizagem, baixo crescimento, diminuição de testosterona, lapsos de memória, a diminuição de apetite sexual, menstruação irregular, aumento de sede e frequência de urinar. Então, se a tua cliente está com tudo isso, indica que ela está com cortisol alto. Vou falar de novo. Quando você vai olhar para a tua cliente, você percebeu que ela ficou flácida de uma sessão para outra, muito flacidez. Você vai verificar como que está o sono dela. Se ela aumento de peso com muita facilidade, se ela não tem libido nenhuma, a sua menstruação está totalmente irregular, provavelmente esse cortisol está desregulado. Agora, se ela tiver com cortisol baixo, ela vai sentir depressão, fadiga, cansaço, fraqueza e desejo repentino de comer doces. Por que o cortisol fica baixo? O cortisol, ele tem um limite. Então, quando o sol começa a raiar, é o momento que ele começa a trabalhar no seu corpo. Só que quando o sol começa a diminuir, a noite começa a chegar, ele tem que também diminuir para que a melatonina comece a tomar a posição dele. Mas o que acontece? Quando você está na hora de dormir, que é 6, 7 horas, que antigamente a gente dormia com as galinhas, nossos avós ou bisavós, hoje, 6, 7 horas, o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer janta, cuidar de casa, muitas vezes vão para a faculdade, ou vai assistir novela, ou vai assistir isso, ou vai assistir aquilo, e aí ele começa a acelerar. Ou você tem um problema e aquele problema você começa a criar ele maior do que ele é. Você fica pensando o que vai acontecer amanhã, ou por que aconteceu isso comigo ontem, e aí ele continua acelerado. E aí chega uma hora que ele para, e aí ele baixa. Então, quando nós regulamos isso na massagem, a gente consegue modular ele. E se a cliente não tiver em estado muito avançado, através da massagem você começa a regular. Aí a gente pode entrar com aromaterapia, pode entrar com meditação, yoga. Ele não abaixou e não aumentou de um dia para o outro, né? Então, ele também não vai abaixar e aumentar de um dia para o outro. São mudanças de hábitos e são movimentos corretos que a gente vai fazer para acelerar esse processo de cura, ou seja, de modular o cortisol. Tá bom? Tem exames que o médico pode pedir para você verificar se ele está alto ou não. Através dessas
causas, desses sintomas que eu falei para você, você pode avaliar ela e fazer a massagem. Se ela começar a sentir melhora, com certeza, porque o cortisol realmente está alto. O que é o estresse? O estresse é uma resposta fisiológica e comportamental, normal a algo que aconteceu ou está para acontecer, e o que nos faz sentir ameaçados, de alguma forma perturba o nosso equilíbrio, né? Então, quando você começa a se desequilibrar, é onde o cortisol tem que entrar. E aí, como nós vamos fazer para ajudar a cliente ou até mesmo modular esse cortisol, ou até mesmo diminuir a ansiedade, diminuir a compulsão alimentar? E como nós vamos conseguir ajudar a nossa cliente que está aqui para diminuir peso, né, diminuir medidas, que está com o abdômen protuberante, que não está dormindo, que está com acne, que o período menstrual dela está todo desregulado. Quando você entra na massagem do fígado, a desintoxicação do fígado, já começa ajudando. Aí quando você entra com a massagem do nervo vago, isso completa melhor o tratamento, tá bom? Como nós vimos, o cortisol e o estresse, ele não é bem e nem mal, ele é necessário. O que precisamos é saber como que nós sentimos o estresse. Eu percebo o estresse de uma forma, você percebe o estresse de outra forma. Então, quando você reconhece que quando o estresse já está te atrapalhando, então como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou aceitar essa situação? Vou enfrentar essa situação? Então como eu vou me armar para enfrentar essa situação? Ou como eu vou me armar para aceitar essa situação? É olhando para você, te reconhecendo, se autovalorizando, aprendendo a respirar e trabalhando alguns pontos que vai ajudar a trocar, desintoxicar esses pensamentos e aumentar os hormônios do bem-estar. Então, se você tem aquela sensação que não relaxa nunca, que não consegue desligar nunca, também é um estresse prolongado. Então, isso significa que você está ativando o teu cortisol demais, você está usando muito cortisol e pouca serotonina, pouco melatonina. Como que eu vou saber se a minha cliente chegou hoje com cortisol elevado? Ou como que eu vou saber se a minha cliente está muito ansiosa? Se ela está com batimento cardíacos acelerado, ou se ela reclama com você que às vezes ela fica afobada, fica com batimentos cardíacos, transpiração excessiva, principalmente mão e pés transpirando demais, pensamentos negativos, né? Quando ela começa a imaginar uma situação que muitas vezes não é nem real. E aí agora onde a gente entra com como nós vamos equilibrar esse corpo, como nós vamos equilibrar esse estresse para que ele não faça maior estrago. A forma que o cérebro lida com o nervo vago, em grande parte, o que acontece? O cérebro começa a receber informações e o nervo vago começa a enviar essas informações para o corpo. E, de contrapartida, quando você o corpo começa a perceber, ele começa a devolver essas informações para o cérebro também. E onde eu vou sentir, onde a cliente, onde você vai sentir isso, que o nervo vago está precisando ser trabalhado? Quando o movimento de peristaltismo do intestino não está funcionando, quando a tua pelvis não está funcionando, quando a tua respiração está acelerada, quando os batimentos cardíacos estão acelerados. Cliente que passa, eu tenho algumas clientes que se ela fica nervosa, ela tem diarreia. Isso é sinal que o nervo vago está intoxicado, ele não está ativado como deveria. Então, uma alteração hormonal que também desregula o nervo vago. E a primeira coisa que você vai sentir quando o nervo vago está desregulado é o sistema digestivo e as taquicardias, palpitações, respiração acelerada. Aí vamos supor que a cliente, essa é uma cliente que ela recebe os sintomas do estresse
e manda para o cérebro. Então o nervo vago vai ativar a percepção dela, e a percepção dela é estômago, é intestino. Já outras pessoas, a percepção do estresse dela vai ser mandíbula, pescoço, dores de cabeça, enxaqueca, ou muitas das vezes o estresse da cliente é tanto, ou o teu estresse é tanto que afeta os dois sintomas, tanto o tórax, o abdômen, como o crânio. E é essa forma que o nervo vago encontra para te dizer como que você tá, né? Como que... Então, o pescoço travado, dores de cabeça, ansiedade, principalmente quando começar com muitas palpitações, medo, ataque de pânico, formas diferentes de ver a situação. E aí é onde o nosso... quando a gente não está no nosso equilíbrio emocional, no nosso equilíbrio físico, na nossa convivência boa, um apoio. Então muitas vezes você não tem, eu passo por uma situação e estou sem apoio, você vai passar para a mesma situação, mas tem um apoio. Esse apoio o nervo vago também percebe, e aí é onde ele também começa a funcionar. Então as emoções também começam a trabalhar junto com o nervo vago. Então o nervo vago devolve essa informação de forma mais clara. E aí por quê? Porque ele manda para o nosso córtex pré-frontal, que é racional, e aí ele consegue racionalizar esta reação, e outras vezes ela vai para a intuitiva, como luta ou fuga, que é onde ele ativa o cortisol, e muitas pessoas sentem paralisia, ela se paralisa diante da situação, outras vão para o ataque, outras vão pela fúria. Tudo isso quando o nervo vago está desequilibrado, as tuas emoções também desequilibra. Então, como podemos regular essa conexão com o nervo vago? Eu vou passar duas técnicas para você aqui agora. Uma técnica é da respiração. A outra nós vamos pressionar um ponto do nervo vago e a outra é a meditação. Lu, eu posso fazer essa meditação para cliente? Sim. Ela pode, junto com a massagem, antes de você começar essa massagem, você pode aplicar uma aromaterapia para ela e aí pedir para ela fazer essa visualização junto com você e antes de você começar a massagem. Ou para finalizar a massagem. Eu gosto de antes de começar a massagem porque daí ela já fica mais relaxada. Então, primeiro, técnica de respiração, meditação e yoga podem ajudar também. Mas nós temos outras ferramentas, que é a massagem. Na massagem você pode usar aromaterapia, você pode usar tapping e você pode usar taping, que são aquelas fitas. Hoje eu não tô com elas aqui. Na próxima sessão eu vou aplicar um tape para você ver como que ele ajuda. E aí é onde começam os receptores a acalmar. Então vamos lá. Lu, qual que é a dica da respiração? A primeira respiração, a primeira conexão que nós vamos ter é pela respiração. Então nós vamos trabalhar essa região aqui, que é a região do nervo frontal, né? Do nervo vago frontal. Nós temos várias conexão do nervo vago. Conforme nós vamos fazendo a live, eu vou passando, não hoje, tá? Mas semana que vem eu vou passando quais são os pontos do nervo vago que a gente pode trabalhar e você vai entendendo melhor. Então vamos lá. Para acalmar os receptores nasais, nós vamos começar respirando. Você pode ficar em pé, descalça. Eu vou estar sentada aqui por causa da câmera, mas vamos supor você pode ficar em pé, com os pés no chão aterrados. Pode usar um frankincense, um balance, algum óleo essencial ou não precisa de óleo essencial. Então vamos lá, você em pé, você vai inspirar contando até 3 e expirar contando até 5. É uma respiração nasal. Então a expiração vai ser um pouco curta, a inspiração vai ser um pouco curta e a expiração longa. Então vamos lá. Nossa, contei errado aqui, né? Então vamos lá, respirando. Expirando.
Então, inspirando até o 3 e expirando até o 5. Aí, isso você vai ativando essa respiração. Se você fizer isso já é um outro tipo de respiração e aí o cérebro vai receber diferente, o nervo vago vai ativar diferente. Você quer agora acalmar. Então, inspirando no 1, 2, 3, expirando 1, 2, 3, 4, 5. Faça isso por 3 vezes. E aí, a gente conecta o nervo vago do nariz, que vai acalmando os receptores. E essa respiração tem que ser calma, serena. Se estiver muito ansioso, o nervo vago vai sentir e vai dar um alerta para o cérebro. Então, você pode, às vezes, sentir tontura, você pode sentir a boca seca. E a outra coisa que regula o nervo vago é quando a expiração, né, que eu expliquei, a expiração é maior que o tempo de inspiração, ou seja, eu coloco o ar para dentro em menos tempo e retiro o ar de dentro, coloco o ar para fora por mais tempo. Agora vamos lá na parte energética, a parte da massagem. Nós temos aqui na clavícula o ossinho e aqui nós temos um buraquinho. Então, nós vamos segurar, não no buraquinho, entre os dois. Tenta encontrar aqui uma posição que se você tá ansiosa, você vai sentir dor. Não no buraquinho do lado aqui, ó. Não aqui já é um outro que nós vamos explicar semana que vem. Eu quero aplicar esse daqui de baixo da clavícula. Então, você segura aqui. Na cliente, você vai pedir para enquanto a cliente faz a respiração, você vai massageando aqui. Em você vai fazendo a respiração e segurando aqui a outra mão no umbigo. Tá bem? E agora nós vamos começar uma visualização. Vocês estão em pé? Posso começar? Então, a mão que envolve o umbigo, nasce uma luz dourada, como se fosse um sol, que nasce nesse local. E a cada respiração que você vai fazendo, esse dourado vai subindo até a tua mão que está na clavícula. Continua a respiração e começa a visualizar essa luz dourada aumentando. Ela começa a aumentar, envolver a tua cabeça. Ela continua aumentando, envolvendo o seu corpo. Ela ultrapassa os limites do teu corpo e vai se expandindo no ambiente à tua volta. Imagina que ela é capaz de expandir em todo o teu ambiente. E ela vai aumentando. Ela vai aumentando. E todo o seu ambiente agora está toda com essa luz amarela. E vai chegando até o infinito. Comece a agradecer. Tua respiração começa a acalmar. A luz amarela está expandindo, está aquecendo o seu corpo, está trazendo um conforto, como se fosse um abraço. Pode ir soltando os pontos, relaxando os ombros, inspirando e soltando. Consegue sentir que a frequência acalmou, diminuiu os batimentos?
Então, essas são umas dos pontos que a gente pode ajudar a cliente a melhorar, ou você mesmo a melhorar, a acalmar o teu cortisol, a modular o teu cortisol e diminuir a ansiedade. Tá bem? Eu espero que vocês gostaram dessa dica. Se faz sentido, se dá para você aplicar na tua cliente ainda hoje, deixa aqui o comentário para mim. Fala para mim de onde você está falando, se faz sentido para você, tá bom? E diga como que você está sentindo. Coloca aqui para mim como que você está sentindo, se conseguiu fazer a respiração junto comigo, a meditação junto comigo, a visualização. Conseguiu sentir os pontinhos aqui embaixo da clavícula? E diga para... Conseguiu fazer, Drica? E eu quiser fazer depois, ouvir essa live depois, vai ficar gravada. E depois diz aqui para mim como que você está sentindo, tá bom? Gente, desejo um abençoado final de semana para vocês. Se eu conseguir, amanhã eu faço mais uma live, senão nós nos vemos na terça-feira. Eu fiz o convite para uma psicóloga aqui de Londres, bem renomada, para falar sobre relacionamento, para falar quem é você, para você entender quem é você. E para você abrir para relacionamento, para você continuar com os relacionamentos de forma saudável. E aí a gente aviso vocês na semana que vem qual será o dia e horário da live com ela, tá bom? Gente, um abraço e um ótimo final de semana. Um abraço, Drica!